Eu preciso te confessar uma coisa antes de começar esse vídeo. Talvez esse seja o vídeo mais importante que eu já gravei até hoje aqui no canal. E eu digo isso porque durante muito tempo da minha vida, eu tinha absoluta certeza de que a Igreja Católica estava errada sobre a missa. Não era um preconceito, era uma convicção. Era exatamente assim que eu pensava. E por que eles têm um altar? Porque durante a Eucaristia, aquele corpo é morto sobre o altar. Jesus morre em toda missa. E se tiverem 3 missas no dia, ele morre 3 vezes. É óbvio que não muda o pão no corpo de Cristo, porque significaria que Cristo estaria repetindo o seu sacrifício, quando a Bíblia diz claramente que ele morreu de uma vez por todas. Ele morreu uma única vez pelos pecados. Se eu tenho que sacrificar a toda missa para perdão dos meus pecados, eu estou dizendo que o sacrifício de Cristo, ele é imperfeito. Quando o próximo sino de uma igreja católica soar, dando início a um ritual diabólico denominado missa, tenha certeza que a obra de Cristo será demonstrada insuficiente e envergonhada. Jesus Cristo foi crucificado lá, mas está sendo crucificado em cada missa. Essa é a crença católica. Se Cristo, a cada missa, tem que morrer, porque é isso que acontece, ocorre um sacrifício a cada missa. Cristo é sacrificado a cada missa. Então, o sacrifício na cruz do Calvário não valeu para nada. Que sacrifício é esse? Que a cada missa tem que ser feito novamente. É assustador. Eu disse num culto uma vez que os egípcios adoravam o gato. Os católicos adoram a farinha que faz o mingau do gato. É pior. É melhor adorar o gato. Mas eles adoram a farinha com que você faz mingau para o gato. Ou seja, irmãos, é um nível de paganismo jamais visto na história mundial. Ninguém na história do mundo adorou bolacha. Ninguém. Viu só? Por isso que nunca na minha vida eu vou ser católico. Não faz o menor sentido. Pensa comigo. Se a missa é um sacrifício, então Jesus está sendo sacrificado de novo. E se Jesus está sendo sacrificado de novo, isso quer dizer que a carta aos Hebreus foi completamente ignorada. Porque a própria Escritura diz que Cristo ofereceu um único sacrifício pelos pecados, de uma vez por todas. Então, dessa vez, meu amigo católico, você está em maus lençóis. E eu tenho que confessar para você, quando eu era protestante, eu realmente acreditava nisso. Não era uma caricatura. Era exatamente isso que eu entendia quando alguém me dizia: a missa é o sacrifício de Cristo. Mas aí aconteceu uma coisa curiosa. Eu não mudei de ideia porque eu passei a acreditar que Jesus morre de novo a cada missa que é celebrada. Pelo contrário, eu mudei de ideia porque eu percebi que eu nunca havia entendido o que a igreja realmente queria dizer quando ela dizia que a missa era um sacrifício. E isso mudou completamente a forma como eu enxergava esse assunto. Então, antes de continuar, eu gostaria de fazer um pedido, especialmente se você é protestante. Durante os próximos minutos, esquece tudo que você já ouviu e que sabe sobre a missa. Eu não estou pedindo para você concordar comigo. Também não estou pedindo para você abandonar aquilo em que você acredita. Só faz um exercício. Escuta como se fosse a primeira vez, sem pensar em uma resposta antes de começar a ouvir. Porque foi exatamente isso que eu precisei fazer. Aliás, caso você esteja chegando agora no canal, meu nome é Simon. Eu sou casado com a Ana, sou pai da Júlia e da Mariana, e nesse canal eu compartilho um pouco acerca das minhas experiências e acerca dos motivos que me fizeram sair do protestantismo e abraçar a fé católica. Então te peço só uma coisa: não concorde comigo, não discorde de mim, apenas fique aqui e assista esse vídeo até o final. Existe uma frase que praticamente todo protestante já ouviu, e muito provavelmente já acusou algum católico acerca disso também. Talvez você católico já tenha ouvido isso em algum lugar. A missa é um sacrilégio. Ou então, como assim sacrificar Jesus novamente? E o curioso é que quando o católico tenta explicar,
parece que ninguém se entende. Já reparou nisso? O católico explica de novo, desenha o desenho. E o protestante continua respondendo a mesma coisa. Mas Hebreus diz que foi de uma vez por todas. Foi uma única vez. Hoje eu consigo entender perfeitamente por que isso acontece. Porque eu já fui essa pessoa. E eu era justamente o protestante que saía convencido dessas conversas de que o católico não conseguiu me responder satisfatoriamente. Mas olhando para trás, eu percebo uma coisa. O problema não era falta de resposta do católico. O problema era falha na comunicação. Talvez de cara isso pareça bem estranho, mas deixa eu te explicar. Quando um católico dizia para mim, a missa é o sacrifício de Cristo, na minha cabeça passava um filme. Eu imaginava Jesus sendo crucificado, sangrando, recebendo os cravos, sofrendo novamente, morrendo outra vez. Era impossível não pensar assim. A palavra sacrifício, para mim, significava exatamente isso. Matar novamente. Então, toda vez que eu ouvia que a missa era um sacrifício, automaticamente eu concluía, então Jesus está morrendo de novo. E aí vinha Hebreus. Ofereceu-se de uma vez por todas um único sacrifício, redenção eterna. E pronto, para mim o assunto estava encerrado. Porque para mim só existiam duas possibilidades. Ou o Hebreus estava certo, ou a missa estava certa. As duas coisas juntas pareciam impossíveis. E talvez você esteja pensando exatamente isso agora. Agora deixa eu dizer uma coisa que talvez surpreenda alguns católicos. Às vezes alguém responde assim, mas isso é um entendimento muito superficial da missa. Isso é só um mal-entendido. Será? Bom, eu não acho. Na verdade, esse entendimento é muito comum, inclusive entre protestantes sérios. E ele aparece, inclusive, em documentos oficiais das tradições protestantes reformadas. Ou seja, não se trata de uma opinião isolada. É uma compreensão que veio sendo construída ao longo dos últimos séculos. Por exemplo, a Confissão de Fé de Westminster, um dos documentos mais importantes do protestantismo reformado, afirma categoricamente que a missa é ofensiva ao único sacrifício de Cristo. No capítulo 29, cláusula 2, diz o seguinte: neste sacramento, Cristo não é oferecido ao Pai, nem de modo algum se faz um sacrifício real para a remissão de pecados dos vivos ou dos mortos, mas apenas se faz uma comemoração daquela única oferenda que ele fez de si mesmo na cruz, uma vez por todas, e por meio dela, uma oblação espiritual de todo louvor possível a Deus. Assim, o chamado sacrifício papal da missa, como é chamado, é sobremodo ofensivo a um único sacrifício de Cristo, o qual é a única propiciação por todos os pecados dos eleitos. Percebe? Eu não estou falando de um vídeo aleatório da internet, e nem de um pastor exaltado. Eu estou falando de um documento confessional sério, e isso explica por que tantos protestantes têm essa visão acerca da missa. Porque foi exatamente assim que aprenderam, e que eu também aprendi. Por isso que eu nunca achei estranho dizer que a missa era um sacrilégio. Na minha cabeça, eu estava defendendo a suficiência do sacrifício de Cristo na cruz. Mas aí começou a acontecer uma coisa curiosa. Eu já vinha estudando a fé católica há um tempo, algumas coisas já haviam mudado, eu já não conseguia mais negar a presença real de Cristo na Eucaristia. Os milagres eucarísticos já tinham chamado bastante a minha atenção. Inclusive, você já ouviu falar nisso? Hóstias que sangram? Pouco a pouco, as peças iam começando a se encaixar. Mas havia ainda uma grande pedra no meio do meu caminho. Aquela palavra, sacrifício. Eu conseguia aceitar muita coisa, mas aquela palavra continuava me incomodando. Porque toda vez que eu ouvia essa palavra, aquela mesma cena voltava à minha mente. Jesus morrendo, outra vez. E aí eu me perguntava, como isso pode ser compatível com a Escritura? Especialmente com a carta aos Hebreus. E foi justamente quando eu parei de buscar uma resposta pronta e comecei a me preocupar com aquilo que a igreja realmente queria dizer com essa palavra, sacrifício, que eu comecei a entender. E essa compreensão aconteceu de um jeito completamente inusitado. Não foi lendo um tratado de teologia,
Não foi porque alguém me venceu numa discussão, foi por causa de uma aula no YouTube, daquelas que o algoritmo simplesmente resolve indicar para você. Era uma aula de um grande bispo e teólogo brasileiro. E eu sou extremamente grato a Deus por ter me apresentado aquela palestra naquele dia. Porque foi ali que eu ouvi uma frase que desmontou completamente a minha percepção acerca daquele assunto. Não porque respondeu a todas as minhas perguntas, mas me fez entender que durante todos aqueles anos eu estava entendendo a expressão sacrifício de um modo completamente diferente daquilo que a igreja de fato queria dizer. Será que você reconhece essa voz? Vocês pensarem que na missa Jesus está sofrendo novamente, como se fosse um teatro, e quando o padre quebra o pão, Jesus está morrendo, se acabando de dor, e quando o padre mistura o pão no vinho, Jesus ressuscitou, é o corpo e o sangue junto? Nada disso. Nada disso. Imolado já não morre. Morto vive eternamente. Então, primeiro, é o sacrifício real de Cristo, mas não nesse sentido. Sim, esse é o grande Dom Henrique Soares, de saudosíssima memória, o Leão de Palmares. Rogo a Deus que um dia nos conceda a alegria e a graça de poder vê-lo sendo elevado à honra dos altares. Eu lembro que quando eu ouvi isso, eu precisei pausar o vídeo. Sério, precisei parar mesmo. Porque pela primeira vez, alguém não estava simplesmente tentando responder à minha objeção. Ele estava mostrando que talvez a minha objeção tivesse nascido de uma compreensão equivocada acerca da expressão sacrifício. E aquilo ficou martelando na minha cabeça. Peraí, então quer dizer que a igreja não está querendo dizer que Jesus continua morrendo? Ela não está querendo dizer que Jesus sofre novamente? Ela não está querendo dizer que a cruz se repete? Então por que ela chama a missa de sacrifício? E foi aí que eu comecei a estudar essa expressão de verdade. E, surpreendentemente, a resposta veio exatamente do livro que eu usava para criticar a Santa Missa, a Carta aos Hebreus. Porque Hebreus faz uma comparação muito interessante. Ela compara duas alianças, 2 sacerdócios, 2 santuários, 2 modos de oferecer um sacrifício. Foi então que eu percebi um detalhe que durante muitos anos passou despercebido. No Antigo Testamento, o sacrifício não acabava quando o animal era morto. Porque quando pensamos na palavra sacrifício, normalmente só conseguimos pensar no momento da morte da vítima. Mas para o povo de Israel havia algo que vinha depois. Uma vez por ano, no dia da expiação, o sumo sacerdote oferecia o sacrifício, mas ele não parava ali. Depois da imolação da vítima, ele entrava no Santo dos Santos, levando consigo o sangue daquele sacrifício. E ali, na presença de Deus, ele apresentava aquele sangue em favor do povo. Percebe uma coisa? Em momento algum a carta aos Hebreus está dizendo que o sumo sacerdote sacrifica novamente a vítima quando entra no Santo dos Santos. O sacrifício não estava sendo repetido, ele já havia acontecido. O sacerdote não matava outro cordeiro, não fazia uma nova oferta. Ele apresentava diante de Deus o sacrifício que já havia sido realizado. Quando essa ideia entrou na minha cabeça, aí eu pensei, calma aí, eu acho que eu estou começando a entender. E dessa vez eu comecei a prestar atenção em outros detalhes que também tinham passado despercebidos. Olha o que o autor diz. Cristo, vindo como sumo sacerdote dos bens futuros, entrou uma vez por todas no santuário, não com sangue de bodes e bezerros, mas com o seu próprio sangue, obtendo eterna redenção. E alguns versículos depois, Cristo não entrou em um santuário feito por mãos humanas, mas entrou no próprio céu, para agora comparecer por nós diante da face de Deus. Quando eu li isso, as peças começaram a se encaixar. Olha como o texto é bonito. Jesus não apenas morre e ressuscita, ele também entra no verdadeiro Santo dos Santos. Não um templo feito por mãos humanas, mas o próprio céu. E ali ele se apresenta diante do Pai, não com o sangue de um cordeiro, mas com seu próprio sangue. E aí surge naturalmente uma pergunta: qual sacrifício Jesus apresenta diante do Pai? Um novo? Não, Hebreus acabou de dizer que foi uma única vez. Então qual é? Exatamente o mesmo, o único, o eterno, o definitivo.
E foi justamente nesse ponto que eu percebi uma coisa que a própria igreja faz questão de afirmar. O Concílio de Trento ensina que o mesmo Cristo que está sentado à direita do Pai torna-se verdadeiramente presente na Eucaristia de modo sacramental. Percebe o que significa? A igreja nunca disse que nós recebemos um Cristo morto, nunca ensinou que Jesus volta a sofrer, nunca ensinou que a cruz se repete. Quando nos aproximamos da comunhão, recebemos o mesmo Senhor que venceu a morte, vivo, ressuscitado, glorioso, o mesmo Cristo que está hoje à direita do Pai. Naquele momento, eu percebi que eu estava reduzindo a expressão sacrifício apenas ao momento da morte da vítima. Mas a Escritura estava me mostrando algo muito maior. Cristo não apenas morreu, Cristo permanece para sempre como o Cordeiro que ofereceu a si mesmo ao Pai. E foi aí que me veio uma outra passagem bíblica, uma passagem que eu já tinha lido inúmeras vezes, mas que nunca havia relacionado com esse assunto. No livro do Apocalipse, São João contempla o céu e de repente ele vê um cordeiro. E como é que ele descreve esse cordeiro? E no Apocalipse capítulo 5, a imagem que eu mais gosto. Eu vi diante do trono um cordeiro de pé, como o quê? Imolado. Então veja, Jesus está eternamente vitorioso, vivo, mas num estado de imolação. Essa imagem é impressionante, porque João não vê um cordeiro morto, ele vê um cordeiro de pé, vivo, glorioso, mas carregando para sempre as marcas de sua imolação. Quando eu percebi isso, eu quase tomei um susto, porque esse texto muda completamente toda a perspectiva. Até então eu só enxergava o sacrifício como uma ação, um acontecimento passado. Mas na nova aliança, o sacrifício não é um mero acontecimento. O sacrifício tem um nome, tem um rosto. É Cristo Jesus. Ele não continua sendo sacrificado, mas ele continua sendo o Cordeiro imolado. E isso faz toda a diferença, porque se Cristo se faz presente, o Cordeiro se faz presente. E se o Cordeiro imolado está presente, o seu sacrifício está presente. Não porque a cruz continua sendo repetida, mas porque aquele que se ofereceu de uma vez por todas ao Pai continua vivo e glorioso, apresentando diante dele as suas chagas de amor. Ele está vivo, ressuscitado, mas eternamente imolado, se oferecendo ao Pai. Aquilo que ele sofreu com dor na história. Esse Pai, eu me entrego a ti, Pai, eu me dou a ti. Isso, Jesus continua eternamente no céu, mas sem dor. Jesus ressuscitado, vivinho, o que ele trazia no corpo dele? As chagas. Essas chagas não se curam nunca. É como Jesus dizendo eternamente, Pai, veja o que eu sofri pela humanidade. Compreende? E foi aí que pela primeira vez a frase "a missa é um sacrifício" deixou de soar como uma contradição e começou a fazer sentido. Eu não estava diante de um novo Calvário, nem de uma nova crucificação. Eu estava diante do próprio Cristo. E Cristo é o Cordeiro da nova aliança. Agora, muito bem. Quando nós celebramos o sacrifício da missa, não é o sacrifício do passado que vem para aquele altar. É o sacrifício de Cristo que está... Onde é que está o sacrifício de Cristo hoje? No céu. É no céu que Cristo está imolado. Uma imolação gloriosa. Uma imolação vitoriosa. O Apocalipse todinho é uma adoração ao Cordeiro imolado. Só que ainda existia uma pergunta. E na verdade, essa era a última grande objeção que ainda existia dentro da minha cabeça. Porque mesmo entendendo isso tudo, a igreja continua falando algo que parece ser muito mais forte do que a simples expressão sacrifício. Ela diz que a missa é o Calvário. E aí eu pensava, como assim? Se Jesus não morre novamente, então em que sentido a missa pode ser chamada de Calvário? Essa pergunta me acompanhou durante muito tempo. E a resposta para ela foi talvez a descoberta mais bonita de toda a minha caminhada. Porque ela não envolve apenas Eucaristia. Porque ela muda completamente a forma que nós entendemos a liturgia, o tempo e a forma que Deus nos faz participar da história da salvação.
E foi aí que eu percebi que durante muitos anos eu estava olhando para a liturgia como uma mera sequência de rituais, quando na verdade ela era muito mais do que isso. Durante toda a minha vida, de maneira muito natural, eu enxergava os acontecimentos da salvação como meros fatos que aconteceram e ficaram no passado. Jesus nasceu e acabou. Jesus morreu e acabou. Jesus ressuscitou, foi assunto aos céus e acabou. Hoje nós apenas nos lembramos dessas coisas. Era assim que eu pensava. Mas quando eu comecei a entender e a estudar a liturgia da igreja, comecei a perceber que ela parte de uma lógica completamente diferente. E antes que alguém me entenda mal, eu não estou querendo dizer que Jesus nasce de novo todo Natal, morre de novo toda Sexta-feira Santa, ressuscita de novo todo domingo de Páscoa. Não é isso. A igreja nunca ensinou dessa forma. Ela ensina algo muito mais profundo. Ela ensina que Deus nos faz participar dos mistérios da salvação. Percebe a diferença? Não é a história que vem até nós. Somos nós que, pela ação de Deus, por meio da Sagrada Liturgia, somos introduzidos nessa única história da salvação. E eu confesso, isso demorou um pouco a entrar na minha cabeça, mas entrou definitivamente quando eu vivi a minha primeira Semana Santa como católico. Eu já tinha assistido inúmeras encenações da Paixão, filmes, teatros, já tinha ouvido incansáveis sermões sobre a cruz de Cristo, mas aquilo era diferente, muito diferente. No domingo de Ramos, eu não tinha a sensação de estar apenas ouvindo uma leitura do Evangelho. A igreja me fazia caminhar com aquela multidão que acolhia o Senhor em Jerusalém. Na Quinta-feira Santa, eu não tinha a impressão de estar apenas lembrando a última ceia. Eu era convidado a me sentar espiritualmente à mesa com Cristo. Na Sexta-feira Santa, quando eu me aproximei da cruz para venerá-la, eu compreendi algo que nunca havia experimentado antes. Eu não estava assistindo a um teatro religioso, eu estava sendo levado pela liturgia a contemplar o mistério da minha própria redenção. E foi aí que uma frase começou a fazer sentido. A liturgia não representa, ela torna presente. Essa expressão pode parecer estranha à primeira vista, mas pense comigo. Quando Jesus instituiu a Eucaristia, ele não disse simplesmente, lembrem-se de mim. Ele disse, fazei em memória de mim. E a palavra memória para o judeu nunca significou simplesmente lembrar mentalmente de algum acontecimento passado. Basta lembrar da Páscoa. Todos os anos, os judeus celebravam a saída do Egito. Mas o povo não dizia simplesmente, Deus libertou os nossos antepassados. Eles rezavam como quem havia sido libertado. Porque aquela celebração os fazia participar da única ação salvadora de Deus. Foi só então que eu comecei a entender o porquê de a igreja usar a expressão mistérios celebrados para se referir à liturgia. Ela não está repetindo a história, ela está nos inserindo nela. E isso muda completamente a forma com que nós olhamos para a missa. Porque quando o sacerdote eleva o corpo e o sangue do Senhor, eu não estou vendo Jesus morrer novamente. Estou diante do mesmo Cristo glorioso que São João contemplou nos céus. O mesmo Cordeiro de pé, como tendo sido imolado. O mesmo Senhor que venceu a morte. E foi justamente por isso que eu finalmente pude entender uma frase que para mim, enquanto ainda protestante, era absurda de se compreender. O sacrifício de Cristo e o sacrifício da Eucaristia são um único sacrifício. Quando eu lia isso há alguns anos atrás, eu pensava, isso não faz o menor sentido. Mas agora fazia, porque a igreja não está dizendo que existem dois calvários, nem que Cristo é imolado uma segunda vez. Ela está dizendo exatamente o contrário. Existe um único sacrifício, existe uma única vítima, existe um único cordeiro, existe um único sumo sacerdote. O que muda não é o sacrifício, é a forma como participamos dele. No Calvário, Cristo ofereceu a si mesmo de maneira cruenta, derramando o seu sangue sobre a cruz. Na Santa Missa, esse mesmo Cristo glorioso torna presente, sacramentalmente, esse único e eterno sacrifício. Não existe uma nova cruz, não existe uma nova morte. Existe a participação da Igreja no único sacrifício que jamais perderá sua eficácia. Porque na missa não é o passado que vem para o presente, é o céu que
que desce. Na missa, o sacrifício do Cordeiro que está no céu, eterno, glorioso, se torna presente sobre o altar. Nós participamos das coisas do céu. Nós participamos da vida de Deus. É uma coisa grande. E agora tem uma última coisa que eu gostaria de compartilhar com você. E não tem a ver com estudos, mas tem a ver com experiência. Porque existe uma ilusão muito comum em quem começa a estudar a fé católica. E eu conheço muito bem essa ilusão porque eu passei por isso. Eu dizia para mim mesmo, vou estudar um pouquinho mais. Só mais um livro, só mais uma objeção que eu preciso responder. E eu ainda não compreendi completamente aquele dogma mariano. E o tempo foi passando até que eu percebi uma verdade muito simples. Você pode passar 5 anos estudando a missa, 10 anos estudando a Eucaristia, 30 anos estudando a história da igreja. Ainda assim, existe uma dimensão que livro algum jamais conseguirá transmitir para você. Existem realidades que precisam ser vividas, e a liturgia é uma delas. Foi somente quando eu comecei a participar da vida sacramental, quando me ajoelhei diante de Jesus na adoração eucarística, quando fiz minha primeira confissão, quando recebi Nosso Senhor pela primeira vez, quando vivi minha primeira Semana Santa, foi que muitas coisas que eu já entendia intelectualmente finalmente desceram para o coração. E talvez seja justamente isso que eu queria dizer para você que é protestante e que assistiu o vídeo até aqui. Se você está estudando a fé católica, continue estudando. Estude com calma, estude com honestidade, leia, questione, compare, ore. Mas nunca tenha medo da verdade, porque a verdade pertence a Deus. E também não tenha medo de dar um passo além da teoria. Conheça uma paróquia, converse com um sacerdote, assista a uma Santa Missa, participe de uma Semana Santa. Observe, escute, veja como a igreja reza, veja como ela adora, mesmo que você ainda não concorde com tudo, porque eu descobri uma coisa que nenhum livro poderia me ensinar. A igreja não transmite sua fé meramente por argumentos, mas ela a transmite vivendo os mistérios de Cristo. E talvez tenha sido isso que eu mais demorei para compreender. E agora me deixa falar com você que é católico. Se existe uma coisa que essa caminhada me ensinou, é o tamanho do tesouro que Deus colocou em nossas mãos. E às vezes a gente acaba se acostumando, né? A missa vira rotina. Mais um domingo, mais uma obrigação, mais um horário da semana. Mas não é, nunca foi. Toda vez que você entra numa igreja para participar da Santa Missa, o céu toca a terra. Você não está simplesmente ouvindo uma homilia, você não está simplesmente cantando alguns hinos, você está diante do Cordeiro de Deus, o mesmo Cordeiro contemplado pelos apóstolos, o mesmo Cordeiro anunciado pelos profetas, Cordeiro que tira o pecado do mundo. Ame a Santa Missa, ame a sua paróquia, reze pelo seu sacerdote, reze pelos seminaristas, porque é através deste ministério que Deus continua alimentando o seu povo com o pão da vida. E nunca, jamais permita que a sua rotina acabe por ofuscar o maior milagre que essa terra já viu. E antes de ir embora, eu gostaria de deixar algumas indagações para você. Você já chegou a pensar, assim como eu pensava, que Jesus morre novamente em toda missa celebrada? E depois de assistir esse vídeo, você consegue responder o que a igreja quer dizer quando ela diz que a missa é um sacrifício? Porque se você conseguiu entender aquilo que a igreja ensina, esse vídeo já cumpriu seu propósito. E outra coisa é, ao longo da minha caminhada, houve alguns livros que foram cruciais para que eu compreendesse a natureza da Santa Missa. E alguns deles eu gostaria sinceramente de ter conhecido antes. Se você quiser e achar que pode ser útil que eu compartilhe com vocês quais foram essas leituras, deixe seu comentário aqui embaixo. E se esse vídeo te ajudou a entender um pouco mais acerca de um ponto que para mim era um mal entendido, compartilha com alguém. Talvez você tenha um amigo protestante que faz exatamente as mesmas indagações que eu também fazia. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui. E a palestra de Dom Henrique Soares que eu citei durante o vídeo está em um link aqui na descrição desse vídeo. Que o nosso Senhor Jesus, o Cordeiro imolado, conduza você à plenitude da verdade. E que tudo isso seja sempre, sempre para a maior glória de Deus. Que Deus te abençoe. Até o próximo vídeo.